Você está firme para a nossa terceira aula? Que bom nós estarmos juntos. Vamos lá, novos conhecimentos? Seja bem-vindo, bem-vinda! Na aula anterior, nós trabalhamos o coaching e a profissão e os passos básicos de uma sessão de coaching. Para fixação de conhecimento, você recebeu a nossa dica de estudo. Escrever com as suas próprias palavras quais as etapas básicas de uma sessão de coaching. Você já adquiriu muitos conhecimentos até aqui e acreditamos muito no seu potencial. Queremos que ao terminar esse curso você tenha adquirido muitos, mas muitos conhecimentos voltados ao universo coaching. Nosso comprometimento é com você e vamos que vamos! Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que necessitamos ter com as ferramentas de coaching. Ferramentas são instrumentos aplicados pelo coaching ao coachee, com o objetivo de impulsioná-lo a tratar alguns assuntos ou realizar alguma tarefa necessária para que ele atinja os seus objetivos. Essas ferramentas se originam de diversas ciências como administração de empresas, gestão de pessoas, marketing, psicologia, neurociências e algumas outras. O mercado disponibiliza ferramentas variadas e por vezes fica até difícil de identificar qual ferramenta aplicar. Diante desta grande oferta, identificar como as ferramentas funcionam é muito importante para ficar conhecedor e poder escolher a ferramenta mais adequada para cada situação que o coach venha apresentar. Não se sinta na obrigação de conhecer todas as ferramentas. Com a jornada da sua formação e a aplicação prática que oferecemos, você terá esse domínio. No último curso da nossa jornada do coaching, o curso Coaching Avançado da Teoria à Prática, te apresentaremos muitas ferramentas e o detalhamento, passo a passo, da forma de aplicação de cada uma delas. Com a prática, você também adquire a habilidade de ajustar ou criar as suas próprias ferramentas, porém, algumas não podem faltar em um processo de coaching por serem essenciais. São ferramentas direcionadas ao trabalho de resultados, ferramentas de acompanhamento, de ação, de valores, de crenças, ganhos e perdas. Então, vamos entender sobre cada uma? Ferramentas que envolvem resultados. Existem diversas ferramentas nessa linha dos resultados e elas possibilitam entender o que o seu coach está buscando. Quando aplicar? O ponto principal é no início de um processo de coaching. Necessita ser aplicado nas primeiras sessões. Ferramentas de acompanhamento, denominado pela maioria dos coaches como follow-up. Essas ferramentas envolvem o acompanhamento das ações que o coach se propôs. E quando aplicar? Sua aplicação é necessária em todas as sessões a partir da segunda. É necessário acompanhar se a tarefa combinada na sessão anterior foi realizada pelo coach. O processo só terá resultado se o coach estiver realizando o que foi combinado. Plano de ação. É uma ferramenta proveniente da qualidade total, que organiza a listagem do que fazer. O que fazer, quando fazer, como fazer, quais os resultados serão necessários, como valores financeiros, tempo, curso, entre outros. Como aplicar? As atividades descritas no plano de ação devem ser acompanhadas sessão a sessão. Ferramentas envolvendo valores. Essas ferramentas envolvem o que o coach possui de mais profundo, seus valores. Um ponto importante é que o processo deve ser desenvolvido dentro do modelo de vida do coach e não do coach. Atenção para não se colocar como um mentor, indicando ao outro o que fazer. O processo de coaching não funciona assim. Quando aplicar? A aplicação de uma ferramenta voltada a valores é necessária quando os valores do coach necessitam ser
evidenciados. Por vezes, o coach se sente perdido e necessita serem evidenciados quais os valores são importantes para ele. Assim, ele retoma o seu foco ou ajusta o que for necessário. Quinta, ferramenta envolvendo crenças. Essas ferramentas, por muitas vezes, conseguem retirar o coach daquelas crenças que limitam ele de expandir, que o limitam de buscar novas formas, de alcançar seus objetivos. São ferramentas muito poderosas, que trazem resultados muito significativos. E quando aplicar? Quando alguma crença do coach estiver travando o processo. Isso mesmo. Adquirimos crenças com nossa experiência de vida e por muitas vezes consideramos que alguns acontecimentos são regras para a vida e ficamos presos a isso, nos cegando, nos limitando de vermos outros ângulos. Sexto, ferramenta envolvendo ganhos e perdas. Essas ferramentas ampliam a visão do coach em relação ao que ele almeja. Quando aplicar? Quando as consequências e a realização dos sonhos propostos pelo coach geram dúvidas sobre as consequências que o envolvam ou também que envolvam as pessoas do seu convívio. Algumas escolhas podem ser boas para o coach e trazerem inconvenientes em sua vida particular ou profissional. A avaliação dos objetivos do coach precisa ser conduzida com muito critério para não causar nenhum acontecimento indesejado ou inesperado. É necessário ter muita atenção ao uso de ferramentas. Elas são um meio e não o processo do coaching em si. Os coaches são distintos e as ferramentas a serem aplicadas necessitam estar de acordo com a situação que cada coach se apresenta. Um coaching de alta performance sabe que ferramenta não é coaching. Em um processo de coaching, o ouvir e o saber perguntar permeiam todas as sessões. Um bom ouvinte em nenhum momento interrompe a fala do seu coach ou complementa o que o coach deseja dizer. Dê tempo ao seu coach para que ele consiga buscar dentro de si o que realmente importa ser falado. Fique atento às mensagens não ditas, aos sinais corporais, eles dizem muito. Preste atenção em seu coach e conseguirá identificar suas reações. Não se distraia, esteja focado no seu coach. Nem sempre você concorda com o que ele diz e isso poderá te levar à distração. Atenção, as perguntas são as respostas. Como assim? O coach possui todas as respostas dentro de si. É ele que deseja o objetivo e não o coach. O coach, através das perguntas corretas, irá extraí-las e levar o coach a refletir, retirar as respostas dentro de si mesmo. A arte de perguntar é uma das mais significativas habilidades que o coach deve perseguir. Quanto mais dominar a técnica das perguntas, mais significativo será o processo. No curso Introdução ao Coaching de Alta Performance, empenhamos um capítulo totalmente direcionado aos diversos tipos de pergunta para cada tipo de situação. Nesta aula, trabalhamos as ferramentas e os seus cuidados e a arte de ouvir e perguntar. Vamos à nossa dica de estudo? Com conhecimentos que você já adquiriu até esse momento, realize o inventário que está no seu material didático. Se chama Você Sabe Ouvir? O inventário possui 10 perguntas. Cada uma das perguntas possui 3 opções. Geralmente, às vezes e raramente. Marque somente uma opção em cada pergunta. Em seguida, aplique a seguinte pontuação em cada pergunta. As perguntas de número 1, 2, 5, 6, 8 e 10 pontue 10 pontos para as questões que estiverem marcadas geralmente. 5 pontos para as questões marcadas como às vezes. E as questões marcadas raramente, não pontue.
Nas perguntas de número 3, 4 e 9, pontue 10 pontos para as questões que tiverem marcadas geralmente, 5 pontos para as questões marcadas às vezes, e as questões marcadas raramente não devem ser pontuadas também. Bom, isso tudo está detalhado no seu material didático, não se esqueça. Consulte para fazer direitinho. Nos vemos em nossa próxima aula, onde trabalharemos a conclusão do inventário e degustaremos a aplicação de uma ferramenta e trabalharemos a comunicação não violenta. Gratidão e até a nossa próxima aula.